Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Respostas Divinas. Meu nome é Pastor Wellington e o tema de hoje é: a morte é uma vilã. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm morrido pelo mundo afora, pela Covid-19. Também tem morrido pessoas chegadas a nós, pessoas importantes, pessoas da mídia, e essa doença, ela não olha a cor, não olha nacionalidade, essa doença não olha só a condição financeira, não olha nada. Muita gente tem morrido com essa doença. Nesses últimos dias, ou digamos meses, morreu pessoas muito influentes, pessoas importantes, pessoas que faziam parte do nosso dia a dia. E uma das mortes que mexeu bastante conosco foi a morte do nosso irmão Lázaro. Ele morreu bem recentemente, agora no dia 19 de março de 2021. Ele morreu com 54 anos no hospital de Feira de Santana, o Hospital São Mateus. E isso aí repercutiu bastante na mídia e está repercutindo até hoje no meio social. Mas eu gostaria, dentro desse tema da morte de Lázaro, eu gostaria de passar para vocês o seguinte: a questão da morte. A morte, como eu já disse no tema, a morte é uma vilã. Olha, por que eu digo que a morte é uma vilã? Porque a morte nunca esteve nos planos de Deus, nunca esteve. Deus não fez o homem para morrer. Olha, a morte foi a consequência do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: depois que o homem pecou, a mulher pecou, o ser humano pecou, de maneira geral, que estava ali no início da população mundial, quando os seres humanos pecaram, acarretaram para si consequências. E uma dessas consequências gravíssimas foi o quê? Foi a morte. Por isso que eu estou dizendo que a morte é uma vilã. Vilã por quê? Porque entrou na raça humana e não era algo planejado por Deus para que isto acontecesse. Olha, na verdade, Deus criou o homem para viver eternamente ali no Jardim do Éden. A palavra de Deus fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Olha, do suor do teu rosto você comerá, até que volte à terra, porque da terra nós saímos. Então, essa foi a sentença determinada por Deus em consequência do pecado que o homem cometeu. Como eu já disse, não era plano de Deus que o homem morresse. Eu estou falando sobre a morte física, mas existe dois tipos de morte. Existe a morte física, essa morte literal, tá? E existe também a morte espiritual. A morte física é quando o espírito sai de dentro do homem, do ser humano, porque, na verdade, a palavra morte significa separação. Quando o espírito separa, sai do corpo do ser humano, aquela saída nós chamamos de morte. Então, existem dois tipos de morte. A primeira morte é física. Essa não tem escapatória. Todo mundo vai ter que passar pela primeira morte, até que Jesus volte. Olha, se Jesus voltar de repente, aparecer lá nos ares e arrebatar a tua igreja, nós não passaremos pela essa morte física. Mas a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E a segunda morte é a morte espiritual. Assim como a morte física é a separação do espírito da nossa carne, do nosso corpo, é a separação, na morte espiritual é a mesma coisa. Ou seja, é a separação do homem de Deus. Quando a pessoa morre espiritualmente, o espírito, ele separa de Deus. Ao invés de voltar a Deus, como a Bíblia prevê que o espírito volta a Deus,
Quando a pessoa morre espiritualmente, o espírito não volta a Deus. O espírito, ele vai para a perdição eterna. A Bíblia fala que só existem dois lugares, ou o céu ou o inferno. Então, quando a pessoa morre espiritualmente, a pessoa está separado de Deus. Como que Deus vê a morte daqueles que estão na presença dele? Como que Deus vê a morte do justo, daqueles que um dia tomaram uma decisão ao lado de Jesus? Como que Deus vê esta situação? Olha, a Bíblia vai falar no Salmo 116, versículo 15, o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Então aqui nós observamos o seguinte, que Deus, ele tem prazer na morte daquele, estou falando na morte física. Deus tem prazer na morte física dos santos, daqueles que abandonaram o mundo e que resolveram seguir a Cristo. Porque quando uma pessoa está na presença de Deus, uma pessoa morre, o que acontece com ela? Ela vai encontrar com o Senhor, ela vai para os braços de Deus, aquela pessoa vai para o céu. Então, para Deus é uma alegria muito grande em receber essas pessoas. Como eu estava falando, o Lázaro, ele faleceu e essa morte dele, física, trouxe muita tristeza para muita gente, para a família, para os amigos, para nós que acompanhávamos o trabalho dele, aquelas músicas maravilhosas, excelentes. Então, nós ficamos sentindo com isso. Nós temos que entender que a morte é uma vilã e por isso nós não aceitamos a morte das pessoas. Olha, gente, todo dia morre gente, é na televisão, é no jornal, na internet, sempre falando que está morrendo gente. E nós ficamos sempre sentindo. Nós não acostumamos com a situação. Quando morre pessoa que não faz parte da família, não é tão chegado, até a pessoa releva um pouquinho. Mas quando morre alguém da família, a gente chora, a gente lamenta, a gente fica em luto, a gente fica triste, muito da depressão. Mas todo dia morre gente. Por que nós não acostumamos com esta situação? Como eu já disse antes, a morte é uma vilã. O homem não está preparado a lidar com a morte. Sempre quando morrer alguém, nós iremos chorar, nós iremos lamentar, porque é uma vilã. Se fosse algo preparado por Deus, desde o início, nós aceitaríamos com maior naturalidade, tá? Então, mas para Deus, ele tem alegria, ele fica alegre quando um justo morre, porque vai morar com ele, vai encontrar com ele e vai morar no céu. Também tem uma morte também, né? Um falecimento aqui, que também chamou muito a nossa atenção, que mexeu muito conosco também, foi a Fabiana Anastácio. Morreu em 4 de junho do ano passado. Morreu com 45 anos, também vítima da Covid-19. E ela fez muito sucesso. E isso chamou a nossa atenção. Mas o gente que consola os nossos corações nesse momento tão difícil é que quando a pessoa morre, a pessoa vai encontrar com o Senhor. Quando a pessoa é justa, quando a pessoa está na presença de Deus. Um certo homem chamado L.D. Moody, ele viveu em 1700 e pouco, né? Ele foi um grande evangelista, pregou a palavra de Deus, ele se envolveu de tal maneira com a obra do Senhor, foi uma bênção, L.D. Moody. Então, num certo sermão que ele fez, ele disse o seguinte, olha, dizendo para a igreja, quando disserem, ele falando de si, quando disserem que L.D. Moody morreu, é mentira, ele disse assim, não acrediteis, é mentira, porque neste momento eu estarei mais vivo do que nunca. Foi uma palavra muito interessante, muito bonita de L.D. Moody. Então, gente, a morte, como eu já disse, é uma vilã. E como eu já disse também, existe 2 tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. A morte física, todos vão passar. A morte espiritual, o servo de Deus não passa pela morte espiritual, tá? A Bíblia, ela diz categoricamente em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, tá? Quem vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, mas fisicamente não tem jeito. Falamos também que Deus ele tem alegria na morte do justo. Quando nós sofremos, choramos, lamentamos, mas quando uma pessoa morre e vai encontrar com Jesus lá no céu, lá há uma festa, há uma alegria muito grande. Enquanto a gente chora aqui, o céu se alegra, porque está recebendo uma pessoa justa, uma pessoa que andou na presença de Deus. E como será do outro lado? As pessoas falam assim, olha, ninguém veio ao mundo, voltou ao mundo para contar como que é do outro lado, mas a Bíblia, ela diz como que é do outro lado. Não precisa ninguém descer do céu, não precisa ninguém vir aqui na terra, e não precisa nada disso. A Bíblia já tem resposta para isso, tá? A Bíblia diz o seguinte, e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois todas essas coisas coisas passadas. São coisas que estão presentes no mundo que nós estamos vivendo atualmente. Deus enxugará as lágrimas. Por quê? Não haverá choro. Não havendo choro, não haverá também morte, não haverá nada que faça a gente chorar, que faz a gente sofrer aqui na terra, lá no céu não haverá. Então, gente, no dia em que Lázaro morreu, né? No dia 19/3 desse ano agora, tá? Quando todo mundo estava chorando, triste, lá no céu estava acontecendo uma grande festa, porque Deus estava recebendo nos seus braços o irmão Lázaro. E um dia nós o veremos, nós veremos o irmão Lázaro, nós veremos a Fabiana Anastácio, nós veremos os nossos familiares que morreram em Cristo, né? Nós veremos todas essas pessoas. Um dia nós veremos todos eles. Mas para nos encontrarmos, para que você reveja essas pessoas, é necessário que você trilhe no caminho de Deus. É necessário que você tome uma decisão ao lado de Cristo. A Bíblia fala o seguinte, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Temos que nos preparar aqui na terra para que possamos encontrar com Deus, encontrar com Jesus e encontrar com essas pessoas que partiram na presença do Senhor. Gente, que Deus te abençoe. E se vocês gostaram desta palavra, se você não é inscrito, dá uma força a gente aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.